A partir de agora, você ouve pela Rádio Nova Era Conversa Franca com o senador Sérgio Souza. Um resumo dos principais assuntos da semana. Conversa Franca com o senador Sérgio Souza. Toda terça-feira, né, a gente tem aqui a participação especial do senador Sérgio Souza, PMDB, que sempre participa com a gente aqui na terça-feira para falar dos assuntos que chamam a atenção, Congresso Nacional, principalmente aquelas notícias que mexem com o nosso dia a dia. Senador Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Mas, senadora, a informação que a gente tem aqui é que hoje vai voltando aí os trabalhos do Congresso Nacional. O senador ainda me parece que está aqui na região Vale do Ivaí, mas deve já ir a Brasília também, né? Amanhã, né, nós retomamos os trabalhos com a abertura volta da sessão, abertura da sessão. Teremos 2 sessões não deliberativas essa semana e a partir da semana que vem, dia 7, dia 8 e dia 9, retoma com toda a força o Congresso Nacional, inclusive com processos na pauta, projetos na pauta, como o Código Florestal, né, que volta na próxima terça-feira. Essa questão da CPI do Cachoeira deve ser destaque também nessa volta? Também, a CPI do Cachoeira está tomando aí o noticiário da semana, do dia a dia, inclusive com a convocação da mulher do Cachoeira, com pedidos para a convocação do governador de Goiás, Marconi Perillo, novamente. Então a CPI começa com força total e no momento em que o mensalão estará sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, né? Brasília vai estar realmente muito agitado aí nos próximos dias. O senador tem uma opinião formada sobre esse julgamento do mensalão, senador? Olha, eu tenho dito com muita sinceridade a todos que nós vivemos um momento delicado no Brasil, aonde, só para você ter uma ideia, e todos os nossos ouvintes, Berimbau, em 2010 tivemos eleições para deputados, né? Deputado estadual e federal, e presidente, governador, e vice-governadores e vice-presidentes. Em 2011, em fevereiro, foi feita uma pesquisa no Brasil. 80% da população não lembrava mais em quem tinha votado para deputado. Eu tenho dito isso com bastante insistência, porque, veja só, nós temos que ser um pouco mais conscientes. Nós aqui do interior do Paraná, do município como Borrasópolis, como Faxinal, Cruz Maltina, lá no Ivaiporã, no São João, nós aqui do interior do Paraná, nós somos mais conscientes. Nós sabemos em quem votamos, nós lembramos os nossos candidatos, nós somos mais politizados. Mas nos grandes centros, onde concentra a maior parte da população, você pega uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, como Curitiba mesmo, as pessoas não lembram mais em quem tem votado. E o Congresso Nacional, a classe política, ela é o reflexo da sociedade. Então a sociedade está escolhendo cidadãos que não lembra mais em quem escolheu. E aí vem uma CPI como essa, uma CPI do Cachoeira. O que está analisando uma CPI? Está analisando corrupção, está analisando as consequências de um sistema que tem defeito. E eu sou lá membro dessa CPI para ajudar a identificar esses defeitos, que eu chamo de causas, né? Nós temos que descobrir a causa. Por exemplo, o cidadão está com dor de cabeça, mas de repente é um corte que está lá no pé dele, que tá causando a dor de cabeça, ou ele está com uma íngua embaixo do braço, mas o problema dele é em outro local. Entendeu? Nós temos que descobrir a causa do problema. Não basta só ficarmos tratando da consequência. Porque veja você, mensalão será julgado em si mesmo. É uma consequência e tem causas, e as causas não foram tratadas. Porque se tivessem sido tratadas, não teríamos agora a CPI do Cachoeira. Então nós temos que formar uma sociedade mais preparada para escolher os seus representantes. Talvez mais do que isso, nós temos que formar uma sociedade para tirar dela os nossos futuros representantes. E por isso que eu apresentei lá no Congresso Nacional aquele projeto de lei para reinserirmos no ensino médio e no ensino fundamental, disciplinas de ética, de moral, de cidadania, de política. Mas não a política ideológica. A política de você conhecer um pouco mais os seus direitos,
conhecer mais ainda os seus deveres. Deveres para com a pátria, com a sociedade, para com o próximo, para com os cidadãos, e para que esses cidadãos saibam um pouco mais o que é ser um vereador, ser um prefeito, ser um deputado, e possa escolher um pouco melhor para nós não termos mais consequências. Lógico, a classe política realmente ela está cada vez mais desmoralizada. Tem muitos políticos bons, mas também tem os maus, né? Não tivemos a decepção com o nosso ex-senador Demóstenes? Um dos principais assuntos que ganha atenção na imprensa do Estado hoje, eu acredito que até é de todo o Brasil, é o que aconteceu em Londrina durante a noite. Nós tivemos a cassação do mandato do Barbosa Neto. E a gente fica fazendo aqui uma reflexão, que a gente sabe que o poder público municipal acabou se contaminando um pouquinho também por interesses políticos, o poder público legislativo ali em Londrina. Então, a gente começa a analisar se foi um julgamento justo, se não foi. Então, são questões que a gente tem que estar refletindo no dia a dia, né, senador? Eu vi, foi ontem por volta das 11 horas, né, 11h30 da noite, a cassação do nosso doutor prefeito Barbosa em Londrina. Acompanhei já faz algum tempo que isso vem se desenhando, inclusive percebi que durante o processo eleitoral isso esquentou ainda mais. Com alguns grupos políticos de Londrina analisaram e pensaram que se tirar o Barbosa da disputa eleitoral, poderia dar um único turno, ganha de uma vez só, e eu acho que isso é contra a democracia. No entanto, é uma outra eleição. Eu acho que o Barbosa está pagando um pouco por aquilo que ele fez, ou pelo que ele não fez. Né? Eu não conheço os fatos do processo, mas eu acho que uma Câmara de Vereadores não cassaria um prefeito se não tivesse indícios muito fortes de corrupção e de desvio de dinheiro. Dentro dessa linha, Berimbau, veja só, tem umas coisas assim que eu me pego refletindo às vezes. Né? Brasil, sexta maior economia do mundo. Por que orgulho danado que dá isso, né? Olha o tamanho desse meu país, eu sou brasileiro, eu faço parte dessa grandeza que é o Brasil. Numa pesquisa feita pela ONU, entre os 60 maiores países do mundo, aparece o Brasil como sendo a 11ª economia mais estável do planeta. Maior estabilidade econômica do que dos Estados Unidos, do que no Japão, do que todos os países da zona do euro. Por que orgulho danado que dá isso, né? Sou brasileiro. No entanto, essa mesma pesquisa, ela mostra o Brasil entre os 60 pesquisados como 50º em corrupção. Que vergonha, né? Esse é o meu Brasil. Então é assim, eu acho que o cidadão, cada vez mais ele tem que ser participativo. Essa semana eu estava lá na região oeste, lá no município de Toledo, de Marechal Cândido Rondon, de Assis Chateaubriand, de Cascavel. E eu passei, no final de semana, inclusive terminei o bingo lá em Marechal Cândido Rondon, na festa do boi no rolete, onde foram assados 52 bois no rolete para comemorar os 52 anos do aniversário do Marechal Rondon. Mas uma mulher, no dia anterior, no sábado à noite, esposa de um ex-prefeito, falou, olha, eu sempre fui contra a política. Sempre fui contra, eu acho que a política é suja, que a política é nojenta, mas eu vi o que está acontecendo no meu município dessa vez e eu parei para pensar. Se eu não participar ativamente da política, eu estarei concordando com o que está acontecendo no meu município, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura. Por exemplo, veja Londrina, nós estamos falando da cassação de ontem à noite do Barbosa. Se o cidadão de Londrina não participar mais ativamente da vida política da sua cidade, ele está concordando com tudo isso. Então, o cidadão, este é o momento agora, que é o momento das eleições, é o momento que os candidatos estão batendo de porta em porta, as dezenas de candidatos a vereadores, os candidatos a prefeitos, a vice-prefeitos, estão lá entregando o seu documento, sua proposta de governo, a sua sugestão para o município, para os próximos 4 anos. Então, este é o momento, Berimbau, que nós temos que analisar quem tem a melhor proposta? Quem é aquele que oferece segurança na proposta? Analisar o que a pessoa já fez, o histórico de vida da pessoa, de onde ela veio, para onde ela vai. Este é o momento da reflexão, porque senão nós teremos mais cassação de prefeitos,
no próximo ano, teremos mais CPIs no próximo ano e o grande responsável, não tenha dúvida, será o cidadão que é o responsável, porque ele escolheu esses maus políticos e, mais ainda, o grande penalizado será o cidadão. Porque o cidadão, o eleitor, ele está dando nessas eleições um cheque em branco para alguém administrar aquele dinheiro que é seu. As pessoas têm que entender isso. O dinheiro de uma prefeitura, de um estado, o dinheiro de um país é do cidadão. E o cidadão outorga, ele dá uma procuração para alguém administrar até esse dinheiro que é seu para os próximos 4 anos. Para administrar a saúde, administrar as estradas rurais, administrar a educação, administrar o desenvolvimento, a geração de emprego. É isso que o cidadão está fazendo agora para os próximos 4 anos. Senador, queria agradecer aqui pela sua participação, mas antes de encerrar, o senador está na cidade de Faxinal, no dia de hoje. É sempre importante isso, porque o senador é aqui da nossa região, Arapuã, Faxinal, então vem aqui para a região. Na verdade, às vezes vem aqui para encontrar com os familiares, mas já aproveita para acompanhar a vida da região Vale do Ivaí, identificar os problemas, aquilo que precisa ser resolvido, então isso sempre é importante. Voltando para o resto do recesso parlamentar, muitos assuntos aí serão debatidos, então eu deixo aqui à disposição do senador mais alguma consideração. Hoje, eu cheguei ontem à noite, 00:30 de Curitiba, tenho uma reunião hoje em Londrina, vou até Arapuã, mais tarde lá conversar com as pessoas daquele município, passo por Ivaiporã e amanhã, de manhã, às 7h, 6h30 da manhã, já estarei em Londrina, embarcando para Brasília, onde fico na quarta e na quinta-feira, e na sexta-feira estarei de volta na região. Tenho na sexta-feira uma passada novamente por Londrina, por Apucarana, por Astorga, e termino na sexta-noite na ASIM, lá em Maringá, na Associação Comercial Industrial de Maringá, onde tem um evento anual, com uma premiação, estarei presente. E no sábado passo novamente pelo Vale do Ivaí, passo por Ivaiporã, nós teremos lá lançamento de candidaturas, teremos também lançamento de candidaturas a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores aqui em Faxinal, no sábado à tarde. Então eu estarei na região ainda até mais o final de semana, e na semana seguinte, na terça-feira, já novamente em Brasília, até quinta, sexta-feira, cuidando dos interesses do nosso Brasil e do nosso Paraná. Um abraço a todos e um bom dia. Bom dia, senador. E só aqui em nome da direção aqui, a sua participação tem enriquecido aqui a nossa programação. Queria agradecer mais uma vez aqui pela honra, tá bom? Eu que agradeço, Burimbau. Um abraço a você. Aí o senador Sérgio de Souza participando com a gente, toda terça-feira, né? Tem conversa franca com o senador Sérgio de Souza. Se você quiser participar também, pode participar, pode ligar, pode perguntar, deixar aqui algum questionamento, que o senador está aqui para responder e para conversar com todos aqui da nossa região. Ouça toda terça-feira pela Rádio Nova Era um resumo dos principais assuntos no Senado Federal. Conversa franca com o senador Sérgio Souza. Terça-feira, às 8 da manhã, aqui na Rádio Nova Era.